Chega agora a você o primeiro número da Rede Escola Notícias da Educação, nossa telerevista semanal da sexta-feira neste horário, com reprises no final de semana. Aqui, educadores, diretores e professores, estudantes e familiares e toda a comunidade escolar vão acompanhar o dia a dia das escolas e os acontecimentos da educação em geral. E eu, Ernesto Xavier, vou estar aqui com vocês, ao lado de Clarissa Vargas, que vocês já conhecem dos nossos boletins informativos. Olá, pessoal! Essa é a nossa Rede Escola, um espaço jornalístico exclusivo para tratar das questões e dos desafios da educação em nosso país. Podemos começar? Vamos lá! Nesta edição você vai ver: encerrada a etapa das audiências públicas para discussão e coleta de sugestões à Base Nacional Comum Curricular. Entenda a reforma do ensino médio. O primeiro censo do livro digital no Brasil. Base Nacional Comum Curricular. Nos últimos tempos, essas palavrinhas estão bem presentes quando se fala em educação. Pois é, Clarissa. Ensinar é preciso e mudar o ensino também é preciso, como a licencinha do poeta Fernando Pessoa. E para mudar o ensino, o Conselho Nacional de Educação fez audiências públicas em todas as regiões para discutir e ouvir sugestões de educadores, diretores de escolas, professores e estudantes à Base Nacional Comum Curricular. E eu estive lá, acompanhei todas as sessões de perto e preparei uma reportagem especial sobre o assunto. Vamos saber mais? A Base Nacional Comum Curricular, ela traz o conjunto de conhecimentos, competências essenciais que todas as crianças e todos os jovens devem desenvolver e aprender na escola. Então vamos entender também o caminho percorrido pela base até agora? Prevista em lei e em discussão desde 2014 com mais de 12 milhões de contribuições, o documento da terceira versão da Base Nacional Comum Curricular foi entregue pelo Ministério da Educação em abril deste ano para análise no Conselho Nacional de Educação antes da sua aprovação final. Conselheiros e gestores visitaram as 5 regiões do país para realizar audiências públicas sobre a base. Primeiro na região Norte, em Manaus. Depois, Nordeste, em Recife. Em seguida, na região Sul, em Florianópolis. Em quarto, na região Sudeste, em São Paulo. E, por último, o Centro-Oeste do Brasil, na capital do país, Brasília. O objetivo das audiências? Ouvir sugestões e opiniões de diversos segmentos da sociedade civil. Começa o ciclo de audiências públicas promovidas pelo Conselho Nacional de Educação. E nós viemos a Manaus para cobrir a primeira delas. Foram mais de 300 participações em Manaus. Muitos vieram de outras cidades e dos arredores do Rio Negro. Esse Base Nacional Curricular vai estender para todo o Brasil, para todas as escolas de ponta a ponta, e na qual o segmento das escolas indígenas faz parte desse processo. A nossa equipe está em Recife, capital de Pernambuco, estado escolhido para representar a região Nordeste. Nós viemos cobrir a segunda audiência pública sobre a Base Nacional Comum Curricular, promovida pelo Conselho Nacional de Educação. A Base Nacional tem um papel fundamental na construção dessa nova etapa da educação brasileira, né? A partir do momento que ela estabelece, né, os objetivos de aprendizagem, os direitos de aprendizagem do estudante através de competências e habilidades, ela começa a dar diretrizes mais nacionais, né, sobre como deve se dar todo o processo de aprendizagem. A nossa equipe também registrou a terceira audiência pública sobre a Base Nacional Comum Curricular em Florianópolis. Dentre os 400 inscritos, houve quem viesse do interior de Santa Catarina. Acredito que a base é um elemento extremamente importante para que a gente possa, enfim, discutir educação pública do mesmo jeito, no Sul, no Norte, no Sudeste, no Centro-Oeste e no Nordeste do país. São Paulo representou a região Sudeste com ampla participação e número de inscrições. O Brasil se encontra na Base Nacional Comum Curricular. Ela cria essa identidade, foi um espaço de discussão que permitiu que todos pudessem sugerir. Ela não está pronta e surge como uma verdade, ela é um processo de construção. Chegamos ao fim do ciclo de audiências com a 5ª região em foco, Centro-Oeste, representada por Brasília. Os conselheiros responsáveis pela comissão da Base Nacional Comum Curricular no Conselho Nacional de Educação fizeram um balanço dos 5 encontros. Conseguimos colher muitas informações, muitos documentos foram entregues nesse período, entre a primeira audiência no dia 7 de julho até agora, no dia 11 de setembro. Estabelecemos um processo crescente de diálogo
com amplos setores da educação brasileira. Tivemos muitas contribuições importantíssimas que vão nos permitir melhorar a redação de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. A lição que todos nós aprendemos nessas audiências públicas e nesse período é que o Brasil são muitos Brasis, né, e que nós devemos então ter uma visão generosa sobre ele. E o assunto agora é mudança de novo. É isso mesmo, Ernesto. Mudança no ensino médio. Quais são as dúvidas sobre o que realmente está sendo proposto? Então vamos prestar muita atenção para entender melhor as propostas dessa reforma do ensino médio. No Brasil, cerca de 1,5 milhão de jovens de 15 a 17 anos estão fora da escola. Em 2016, pouco mais de 1.350.000 jovens ou desistiram ou não conseguiram aprender o conteúdo ensinado. Talvez a escola tenha ficado com um modelo ultrapassado, antigo, em relação a uma geração que está muito conectada, que recebe informação de tudo quanto é canto e que participa, né, da vida uns dos outros, e a escola ainda tem uma estrutura muito rígida, muito pouco aberta à oxigenação. O Anísio Teixeira, um grande educador brasileiro, dizia: a escola não prepara para a vida, a escola é a vida. Você está vivendo, você está aprendendo a viver ali dentro. Você não está se preparando para, você está realizando. A escola tem que ser confortável, acolhedora, tem que ser um bom ambiente e tem que ter a oferta para que o aluno descubra suas capacidades e as desenvolva. Em setembro de 2016, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, iniciou a reforma do ensino médio, com o objetivo de tornar a escola mais atraente para o estudante. A gente discute no Brasil um novo ensino médio há muitos anos. Se você pegar na década de 90, nós tivemos uma tentativa de reforma que já caminhava buscando a flexibilização. O que aconteceu nesse meio tempo? As avaliações acabaram ditando um currículo e o ensino médio virou um preparatório para o vestibular e menos para a vida. Estudantes do 9º ano de uma escola municipal do Rio de Janeiro ainda estão em dúvida sobre o novo ensino médio. Basicamente, o que eu sei é que você vai poder se aprofundar na área que você quer. Todas as matérias são importantes e tem gente que vai ficar faltando matéria e mais para frente vai ver que isso vai fazer falta. Então, na minha opinião, eu não achei isso certo. O atual ensino médio conta com 13 disciplinas. Com a reforma, a base comum estabelecerá as competências, os objetivos de aprendizagem e os conhecimentos necessários para a formação geral do aluno, considerando o conteúdo dessas 13 matérias. 60% do currículo dos 3 anos do ensino médio serão definidos pela Base Nacional Comum e os outros 40% serão flexíveis, de acordo com o contexto e necessidades locais. Esse conteúdo foi chamado de itinerários formativos, em que o estudante poderá escolher entre 5 áreas de estudo: linguagens, matemática, ciências humanas e sociais, ciências da natureza e formação técnica e profissional. Vai continuar tendo todos os componentes curriculares, todos os conteúdos que os alunos aprendem hoje vão continuar tendo. A diferença é que vai ter uma parte que é comum a todos os estudantes brasileiros e uma parte que é de aprofundamento. O protagonismo tem que ter a ver, inclusive, para fazer o jovem permanecer na escola. Ele precisa entender para que serve aquele ensino, como aquilo afeta a vida dele, e ele tem que dizer quando ele quer um projeto de vida, o que ele quer para a vida dele. Isso tem que ser discutido na escola e ele encontrar caminhos. Os professores precisarão ter formação específica na área. Profissionais com notório saber poderão dar aula somente no itinerário formação técnica e profissional. Um professor de sociologia antes tem em média no Brasil, tem uma aula por semana. Um professor de 40 horas, ele tem que ter 26 turmas diferentes para ele dar uma aula de 50 minutos. Que qualidade ele vai dar nessa aula? Enquanto que na reforma do ensino médio, este mesmo professor de sociologia, na parte comum, ele vai dar uma introdução, uma base comum da sociologia, para que aqueles alunos que queiram se aprofundar na sociologia, na filosofia, ou nas áreas de humanas, ou na forma que for organizado o itinerário, o professor, em vez de ter 26 turmas, ele pode trabalhar talvez com 8, 10 turmas. É uma reforma muito grande, é uma reforma muito ambiciosa, que tem que ser feita com muitas regras e muito cuidado para que a gente não perca os princípios fundamentais dessa reforma, que são explorar as habilidades e competências dos alunos nas suas determinadas áreas de conhecimento.
A reforma teve a vantagem de buscar a possibilidade de que os estados desenvolvessem adequações próprias às suas condições. Então, nós educadores, esperamos que desta feita os estudantes participem, os professores participem e nós possamos desenvolver um ensino médio adequado às esperanças dos nossos alunos e, mais até do que isso, que estimulem essas esperanças, né? Que as façam crescer. Uma boa aula, para mim, são pessoas participando, o professor, né, interagindo com a turma também. E, bom, para mim é isso. Bom, a interação em coletivo. Uma boa aula para mim é quando os alunos estão prestando atenção e interagindo com a aula. Daqui a pouco, as novas regras do Enem. Você terminou ou está terminando o ensino médio e quer seguir na universidade? Então você deve estar ligado no Enem. Tá chegando a hora. Vocês estão por dentro de todas as mudanças do Enem esse ano? Fica atento então que a gente vai repassar tudo o que mudou. Veja na reportagem. O Enem desse ano traz uma série de novidades para os quase 8 milhões de inscritos em todo o país. Vamos ver se os alunos estão por dentro dessas mudanças? Uma delas é que vão dividir as matérias, vão ser agora em 2 domingos, né, seguidos. E a divisão das matérias também mudou. Agora Ciências Humanas e Redação em um dia e no outro Naturezas e Matemática. As provas serão nos dias 5 e 12 de novembro. E o que os alunos devem fazer nessa semana entre as provas? Eu pretendo descansar, mas é um pouco difícil. Então eu vou tentar ficar um pouco livre. Bastante descanso, principalmente na véspera. Bastante água, estar bem hidratado, com tranquilidade para fazer uma boa prova. Acho que é suficiente. Com essa nova divisão, a prova de redação passou para o primeiro dia. Gostei, eu acho que a redação é o meu foco principal, pelo menos. E ser no primeiro dia foi uma coisa muito boa. E as provas serão personalizadas com nome e número de inscrição, uma tentativa de diminuir as fraudes e violações recorrentes. As notas não serão mais divulgadas por escolas, o que vai inviabilizar a criação dos rankings. O Enem não é uma prova para ranquear escolas. O Ministério da Educação sempre deixou isso muito claro. Ele é uma prova para avaliar aluno. Ele ajuda na avaliação das instituições, isso é um fato. Isso virou uma forma de promover uma escola ou de deteriorar uma escola de acordo com a posição dela no ranking, que nem sempre é bem compreendido por parte das pessoas que não estão no meio da educação ou que não conhecem o Enem. É uma mudança positiva e é uma mudança que a gente pode focar muito mais no aluno e na aluna que está fazendo a prova do que no resultado que eles vão ter em cima do Enem. A maioria dos inscritos para o Enem 2017 já concluiu o ensino médio. Esse grupo de participantes representa 59,3% do total. Os concluintes em 2017 representam 31,9% dos inscritos. E aqueles que concluirão o ensino médio depois de 2017 são 7,8% do total. Apenas 0,9% não estão cursando e não concluiu o ensino médio. Em relação ao ano passado, o número de participantes concluintes aumentou, porque esse ano o exame está desvinculado da certificação do ensino médio. A educação é a prioridade das prioridades. O Ministério da Educação liberou mais R$1 bilhão para universidades e institutos federais em todo o país. É parte do compromisso com as instituições para garantir custeio, investimento e retomar as obras paralisadas. Este ano, o MEC já liberou mais de R$5 bilhões para as universidades federais. Clarissa, você curte matemática? Era boa na matéria? Olha só, não vale mentir. Pra falar a verdade, eu morria de medo das aulas de matemática. Mas as minhas amigas eram boas, elas me ajudaram. E pra você, matemática é um bicho de 7 cabeças? Para uma galerinha na Escola Municipal Francis Haime, no Rio de Janeiro, matemática é coisa para brincar. Na Escola Municipal Francis Haime, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, matemática não é apenas conhecimento, mas integração para os quase 1000 alunos. Nas aulas, os professores desenvolvem atividades nas quais a matemática é aplicada em ações diárias. A matemática que faz sentido vai ser a matemática que vai fazer sentido na vida daquela garotada. Vou buscar jogos, celular,
que tem vários aplicativos que você pode trabalhar com matemática, como o Mediângulo. Vou pedir que eles façam pesquisa, ao invés de dar área no quadro, ficar falando em área, eu peço para eles montarem um projeto da construção de uma casa. Então, daí eu exploro, eles vão ter que buscar o piso que eles vão revestir, o valor, o custo da mão de obra com o pedreiro, o custo de mão de obra, o que precisa para o revestimento, né, desse piso. Eles apresentam uma planta baixa e uma maquete. E eles vão apresentar isso para a turma. Eles foram autores da sua pesquisa e das suas descobertas. Então, o que é melhor? Uma lista de exercícios de fixação ou fazer com que a criança descubra por ele mesmo a aplicação daquele conceito que ele está aprendendo? A inovação no ensino de números e cálculos ajudou nos últimos 12 anos que os alunos conquistassem 502 prêmios em disputas em torno da matemática, transformando a unidade em referência na matéria. Eu posso usar a matemática como um instrumento de transformação, um instrumento de oportunidade. A matemática está presente em todas as áreas do conhecimento, até nas ciências sociais. É fundamental que os nossos alunos aprendam com proficiência a leitura, a escrita e a matemática. São os 3 pilares da formação de um jovem que vai se preparar não só para o mercado de trabalho, mas mais do que isso, para a vida. Os resultados positivos alcançados pelos alunos de matemática da Francis Haime se destacaram na última avaliação do INEP realizada em 2015. No 5º ano da escola municipal, o aproveitamento na disciplina foi de 62%. No estado, o resultado alcançado foi de 40%. O bom desempenho na matemática se repetiu no 9º ano. Enquanto 47% dos estudantes aprenderam corretamente o conteúdo, no estado, este índice foi de apenas 14%. Para estimular alunos e professores, a Francis Haime criou a primeira jornada de educação matemática. Durante a jornada, alunos e professores participaram de oficinas e palestras, entre outras atividades. Resolvi escolher essa oficina, uma vez que eu trabalho muito operações fundamentais com os alunos, adição, subtração, multiplicação e divisão. Só que eu acho que a multiplicação e a divisão são operações que eles têm muita dificuldade. Então eu vim aqui renovar meus conhecimentos para poder passar melhor para eles tudo isso que eu estou aprendendo hoje. Gosto de matemática porque é a matéria mais fácil que tem. Todo mundo lá em casa é bom em matemática. Principalmente minha mãe, na verdade. Meu irmão, ele estudava aqui e ele ganhou bolsa para ir para outra escola. Em instantes, o primeiro censo sobre o livro digital no Brasil. Já faz algum tempo que a gente vem ouvindo opiniões nas ruas sobre as diferentes tendências do mercado de livro por causa das novas tecnologias. O livro de papel continua? E o livro digital, o e-book? O que você acha, Ernesto? Qual que você prefere? Eu uso os dois, estou usando os dois, livro digital e livro de papel. Agora, por ocasião da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, foi divulgado o primeiro censo do livro digital no Brasil. Vamos ver o resultado? Para os jovens, existem várias formas de entrar num livro e começar esse relacionamento com a literatura. Esse namoro do mercado editorial com as novas mídias é o grande responsável pelo crescimento do setor. E as novas tendências são para publicar, impressão por demanda, para ler, livros digitais e para ouvir. O áudio facilita muito a entrada, a descoberta pelo livro, né? Porque às vezes o jovem, de uma determinada maneira, pode ficar meio sem paciência de abrir um livro e ler. De repente, quando ele começa a ouvir a história, ele começa a se apaixonar pela literatura, se apaixonar pelo livro. Então a gente se vê como um canal de entrada também. Apesar do Brasil ter quase 140 milhões de internautas, o mercado dos livros digitais ainda é tímido. Apenas 37% das editoras brasileiras produzem e vendem e-books. Esses dados foram publicados pelo primeiro censo do livro digital, que levantou também que o faturamento total do conteúdo digital representa um pouco mais de 1% do mercado editorial brasileiro. De todos os números que foram dados do censo, eu diria que o mais alarmante foi que 2/3 não tinham investido em digital. Isso mostra que há ainda uma grande oportunidade para esse mercado crescer. O mundo digital pode facilitar a vida dos estudantes. Me ajuda porque eu não preciso imprimir, eu acabo que economizo dinheiro, que eu não fico gastando dinheiro imprimindo. E também porque facilita a leitura,
É uma questão de acessibilidade, a internet está aí e é mais fácil, todos os livros a gente consegue encontrar na internet, até livros esquecidos. Eu estou lendo um trabalho e que tem uma citação. Em vez de eu ter que caçar na biblioteca essa citação, eu clico no hiperlink que está jogado ao artigo que está sendo citado. Aí eu leio o artigo. De repente, naquele artigo, eu vou pulando e vou extraindo mais informações, tipo o que acontece no Wikipedia. Eu costumo usar mais o livro físico, eu ainda tenho um certo apego ao livro físico. Eu sempre procuro, por exemplo, primeiro na biblioteca física e depois na virtual. Geralmente a leitura digital ela me cansa um pouco a vista, eu acho um pouco cansativa. E esse daqui, né, tem como você viajar mesmo no livro, se entregar e tal. É mais o hábito mesmo do livro físico, de sempre. Sabe de uma coisa, Clarissa? Qualquer que seja o formato do livro, ele nunca vai perder a importância, porque entre nós sempre vai haver um pensador, um escritor, um poeta, leitores, não é? É verdade. Olha, e é sobre literatura que a gente vai falar agora. O diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, o escritor e poeta Alberto Mangel, esteve no Rio de Janeiro para o Seminário Internacional realizado na Fundação Casa Rui Barbosa. Ele conversou com o nosso editor, Pablo de Moura. Alberto Mangel nasceu em Buenos Aires em 1948. Por causa da profissão do pai, embaixador, viveu durante a infância em Israel. Na adolescência, em Buenos Aires, um fato marcou sua vida e o aproximou da literatura de forma definitiva. Mangel leu para o escritor Jorge Luiz Borges quando este começou a perder a visão. Fue una experiencia esencial de mi vida, pero cuando yo le leía a Borges no sabía que era esencial, porque en aquel entonces tenía 14, 15, 16 años y en la adolescencia pensamos que no podemos aprender nada porque sabemos todo. Eu supe depois que não era assim. No Rio de Janeiro, Alberto Mangel participou de um seminário internacional sobre cultura, ciência e democracia na Fundação Casa de Rui Barbosa. O tema de sua palestra foi a democracia como obra de ficção. Democracia não é mais que um conceito ilusório que solo sirve para disfrazar um governo elitista. Desde seus inicios, la democracia es por sobre todo una invención, una imaginación de un mundo de justicia compartida. Y eso no ha ocurrido nunca. La literatura latinoamericana responde a la democracia con escepticismo, con ironía y con fuerte crítica. No livro No Bosque do Espelho, ele escreveu que as palavras numa página dão coerência ao mundo e disse que tipo de obra de arte ele se reconhece. Eu me reconozco em Alicia en el País de las Maravillas, en Las Memorias Póstumas de Brás Cubas, en El Quijote y muchas otras. Borges es como el universo en términos literarios. Por supuesto que los tenemos que reconocer. La literatura existe antes y después de Borges y siempre está Borges allí. Ahora, es una influencia demasiado grande, la sombra es demasiado pesada y si uno quiere escribir tiene que tratar de salirse de esa sombra y buscar un rincón donde la influencia de Borges sea menos notable. O diretor da Biblioteca Nacional Argentina também falou sobre a possibilidade de vencer o Prêmio Nobel de Literatura. Es esta una posibilidad tan absurda y remota que es como si usted me preguntase qué haría si el cielo se cayese esta tarde. No puedo contestarle porque sé que nunca ocurrirá, gracias a Dios. E é com a modéstia desse pensador argentino que a gente encerra esta primeira edição da Rede Escola Notícias da Educação. Até a próxima! Então você já sabe, né? Toda sexta, neste mesmo horário, a gente tem um encontro marcado e ainda tem reprise no final de semana da Rede Escola Notícias da Educação. Até lá! Até!